Senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais colegas vereadores, senhora vereadora, ao povo que nos acompanha nessa sessão. Senhor presidente, a semana passada, precisamente na quinta-feira, eu falei da novidade, mas não entremos nos detalhes. Eu queria que hoje detalhar para a população que nos acompanha sobre a medida provisória 1162/2003, que o presidente Lula editou, que trata-se do relançamento do programa Minha Casa, Minha Vida. Penso eu que todos nós temos um sonho de termos uma casa própria. Nós temos no Brasil ainda um déficit habitacional muito grande de famílias que moram de aluguel ou em condições subhumanas, como estamos assistindo agora lá em São Paulo, diversas cidades que sofreram uma verdadeira catástrofe ambiental por conta das casas que são construídas em lugares inapropriados. E vimos lá quantas pessoas morreram, quantas estão soterradas, quantas desapareceram ainda. Então, no Brasil, um programa dessa magnitude é louvável, é a iniciativa do governo federal, retomar esse programa. E eu queria aqui abordar os pontos mais específicos deste programa. O programa trata-se de uma linha de financiamento por parte do governo federal ou de algum agente financeiro e também na questão das questões subsidiadas. Então, para cálculo de renda, que é um dos critérios para a concessão das casas. Então, as famílias que têm programas assistenciais, programas previdenciários ou algum benefício emergencial temporário, não são contados com renda, tá? Então, todos aqueles que recebem, por exemplo, o BPC, não é contado como renda bruta da família. Quem recebe auxílio-doença ou quem recebe FGTS, esses benefícios não são contados a título de renda bruta para o financiamento da casa. Então, o governo lançou 3 faixas. Então, na zona urbana, as famílias que têm renda mensal bruta de até 2 salários mínimos, então andar em torno de R$ 2.600, são categorizadas como faixa 1. Na faixa 2, nós temos as famílias que recebam renda bruta mensal R$ 2.600,01 até R$ 4.400. E a faixa 3, a família que tem a renda bruta mensal de R$ 4.400,01 até R$ 8.000. Assim também para a zona rural. Na zona rural também foram criadas 3 categorias de faixas de renda. Então, na zona rural, as famílias que recebam renda bruta anual. Por que a diferença em renda mensal e renda anual? Porque você sabe que os produtores rurais não têm uma renda fixa. E por essa razão, o governo colocou, então, uma renda bruta anual. Então, na zona rural, as famílias que têm renda bruta anual de até R$ 31.680. Na faixa 2, renda bruta anual de R$ 31.680,01 até R$ 52.800. E na faixa 3, as famílias que têm renda bruta anual de R$ 52.800,01 até R$ 96.000. E aí, historicamente, tem que observar a questão do subsídio que são oferecidos para as famílias. O governo faz o subsídio de 85% até 95% dos imóveis. Mas a proposta do governo é até 2026
construir aí em torno de 2 milhões de habitações nacional, sendo que 50%, ou seja, em torno de 1 milhão, são mais direcionadas para as famílias da faixa 1, que é renda anual da zona rural até R$31 mil, e da zona urbana, as famílias que têm renda mensal de até R$2.640. E aí temos prioridades. É importante observar as prioridades. Quem são as prioridades dessas famílias? Primeiro, ter a mulher como responsável. Então, essas casas financiadas, a casa sai em nome da mulher, tá? Não é em nome do esposo. Famílias que têm pessoas com deficiências, idosas, crianças e adolescentes. Famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Famílias que vivem em situação de emergência ou calamidade, como é o caso lá de São Sebastião, em São Paulo. Famílias que vivem em situação de rua e em deslocamentos involuntários causados por obras públicas federais. Então, essas são as novidades do programa Minha Casa Minha Vida. E nós estamos acompanhando a execução do programa. É óbvio que isso tem que sair do decreto, regulamentando a medida provisória. E nós vamos estar empenhados, junto com os agentes financeiros, para que a gente possa entender em forma prática como é que vai funcionar a execução do programa e nós podemos levar as informações para as comunidades. Sobretudo, o nosso município, que é um município altamente rural, nós podemos dar as informações precisas para aqueles produtores rurais que desejam construir uma casa em seu lote, como é que se dá isso de forma prática e execuível. Então, estamos acompanhando essa novidade. A medida provisória foi lançada dia 14 aqui na Bahia, mas já precisa os regulamentos, que é a parte específica da execução. E nós vamos estar acompanhando para podermos atuar junto com os produtores, levando as informações necessárias e as orientações. Por fim, senhor presidente, queria só pegar aqui uma abordagem que o vereador Almírio trouxe à baila, que apresentando aqui suas demandas para a comunidade, e todos nós aqui fazemos isso, obviamente, e que nós não temos recursos financeiros para a execução de obras. Por essa razão, e é por isso mesmo, senhor presidente, nobres colegas, é que nós temos que colocar em prática a emenda impositiva que nós mesmos aprovamos. Por que os deputados federais recebem anualmente em emenda parlamentar mais de 16 milhões de reais? Porque existe a emenda do orçamento impositivo que eles aprovaram e que o governo tem que pagar. Não é favor nem do prefeito, nem do governador e nem do presidente da República. É a emenda impositiva, há uma emenda constitucional que se impõe. Nós aqui, os 3 vereadores, aprovamos o orçamento impositivo. Só ainda não está sendo executado porque a maioria, infelizmente, não aprovou a nossa emenda para inserirmos no orçamento de 2023 a parcela uma alíquota do orçamento para ser destinada para que nós pudéssemos, vereadores, a gente sabe que não é um recurso grande, mas nós temos um recurso garantido no orçamento. Não é para o vereador, é para que o vereador possa indicar alguma demanda da sua comunidade e o gestor tem que executar. Por essa razão, aqui apresentada, é que urge, mais do que nunca, a necessidade de nós, quando esse ano agora, no mês de abril, chegar aqui a LDO, nós inserirmos, porque eu não sei se o gestor vai fazer, nós temos a iniciativa, não importa o prefeito, é um direito garantido, o governo federal tem que pagar, as assembleias legislativas, os deputados aprovaram, muitos municípios do Brasil já estão aprovando, e aqui nós temos que ter essa iniciativa, garantir a nossa prerrogativa, não é favor do prefeito, é um direito nosso, temos uma reserva de recursos, ainda que pequena, para disponibilizarmos em qualquer obra que quisermos fazer. Muitas vezes as comunidades têm reparos pequenos
e a gente fica com o pires na mão, pedindo ao gestor que faça pequenas obras, quando nós poderíamos ter garantido o recurso necessário. Portanto, diante dessa realidade, eu peço a todos os colegas vereadores que se conscientizem dessa realidade. Já aprovamos, o ano passado, a emenda impositiva, 13 votos, todos os vereadores aprovaram, e agora o prefeito fica truncando, dificultando, não querendo, não devemos olhar para gestor passa, e a gente pode ter a possibilidade de renovar o mandato por muitas vezes. Quem ganha com isso são as nossas comunidades. Quando o vereador tiver o seu recurso garantido do mandato para atuar, sentar com a comunidade e dizer: eu tenho aqui 200 mil reais de obras, deixe que a comunidade decida o que é melhor. A gente fortalece o mandato, a gente fortalece a nossa base eleitoral, levando obras que é a expectativa de quem vota na gente. Vota esperando uma atuação, vota esperando obra, e a gente muitas vezes fica aqui com essa dificuldade. Viva o poder legislativo, que precisa ser fortalecido, e a maneira de fortalecer o poder legislativo é aprovando o orçamento impositivo, que nós já demos um grande passo. Falta agora inserir na LDO e na LOA. Se aqui, no mês de abril chegar, quando aqui chegar a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, nós já inserirmos a emenda que está aqui prontinha. Só falta você dizer sim, aprovarmos a LDO, e o gestor tem que executar, porque se ele não executar, ele sofre as consequências. Portanto, diante dessa necessidade aqui trazida pelo nobre colega vereador Almiro, já pensamos nessa consciência de fazermos isso tão logo no mês de abril. É isso que eu quero dizer. Muito obrigado, senhor presidente.